Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Neri O Carteiro do Solidariedade. Temos aqui duas pautas. Num primeiro momento, o projeto de lei do vereador, aliás, que já virou lei, acaba de ser sancionado pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, que pretende responsabilizar e identificar melhor as pessoas que tocam obras no município com relação aos alarmes e barulhos eventualmente ocasionados por eles. E depois vamos tratar de um projeto do vereador que ele já tem conduzido, que é o Gabinete Itinerante em Caxias do Sul. Vereador Neri, é um prazer tê-lo de novo conosco. Olá, Fábio. O prazer é todo nosso, né? Sempre estar aí no programa De Frente com a Lei, onde que nos oportuniza, além de estar com você, estar com toda a nossa comunidade, né, que nos assiste pela TV Câmara, e é um prazer enorme aí estar novamente no programa. Vereador, eu ainda me referi a projeto porque pouco mais de um mês foi aprovado pela Câmara e em seguida o prefeito Alceu Barbosa Velho já sancionou. Então é uma lei que não tem mais de um mês, essa sua a respeito dos alarmes sonoros em obras do nosso município, né? Porque muitas reclamações chegavam à Câmara e também ao seu gabinete. Eu estou me baseando nos relatos que o senhor mesmo fez em plenário nas nossas sessões ordinárias. Ou seja, o alarme disparava e os moradores das imediações não sabiam o que fazer. A obra em andamento, como localizar? Então o senhor exige que, junto às obras, haja uma placa com contatos das pessoas responsáveis por essas obras, para que, em disparando o alarme, as pessoas incomodadas possam, então, telefonar ou se valer dos meios possíveis e aí, então, coibir o barulho que tanto incomoda a população. Como é que o senhor já tem visto isso na prática? Já teve algum retorno nesse sentido? Verdade, Fábio. Esse foi um projeto, né, que a gente teve alegria e satisfação, né, e que bom, os projetos que a gente apresenta na casa é sempre pensando em beneficiar a nossa comunidade. E diante das nossas visitas aos bairros, Fábio, eu tenho sido um vereador que desde o primeiro dia de mandato a gente procura estar presente com a comunidade. Eu acho que fica muito mais fácil fazer o mandato, porque a comunidade acaba trazendo os problemas, né? Traz as demandas e traz também muitas ideias, sugestões de projetos, né, que a gente pode aproveitar. Então, esse contato com a comunidade nos trouxe a ideia desse projeto, né, onde que muitas pessoas nos colocavam a dificuldade aí dessa questão do alarme, né, que muitas vezes tu tá lá sábado, domingo, que é o dia do teu descanso, né, o nosso povo caxiense, que é um povo tão trabalhador, tá lá descansando em casa e daqui a pouco começa a apitar aquele alarme lá, né, e é de manhã, é de tarde e fica o dia todo, muitas vezes de noite. E isso acabava muitas vezes perturbando o sossego alheio, né? Porque aí os moradores, Fábio, eles não sabiam o que fazer, muitas vezes ligavam até para a brigada, e tive relatos, né? Onde que a brigada também não tem responsabilidade, dizia que não podia fazer nada. Então a gente começou a conversar com pessoas, com a minha assessoria, fiz uma pesquisa, conversei com alguns técnicos, né? Pensando no que a gente poderia fazer para montar um projeto aí que pudesse, enfim, resolver esse problema aí dos alarmes que disparam, e principalmente, Fábio, nas obras, né? O que acontece? O pessoal está construindo uma obra lá, um prédio, ele coloca aquele alarme, né? E o que acontece muito, segundo a conversa que eu tive com técnicos, o pessoal, tudo por causa de valores, né? Tem hoje 2 sistemas de alarmes, que é o alarme de uso interno e o de uso externo, né? O de uso interno, ele é mais acessível o valor, né? Então, as pessoas, esse pessoal de obra, como eles têm muitas construções, acaba uma obra aqui, já vão para outro bairro, né? Uhum. E eles acabam usando o alarme que seria de uso interno, que ele é mais sensível, no uso externo, do lado de fora, né? E o que acontece? Aí pega a umidade, pega a chuva, pega o calor, e acaba entrando em curto-circuito esse alarme. Então ele dispara e fica lá dia, noite, né? E as pessoas, quando acontece isso, não conseguem descansar, né? Muitos relatos me trouxeram, e depois que a gente apresentou o projeto,
mais pessoas vieram me falar, né, Neri, esse projeto colocou, nossa, eu já sofri muitas vezes com isso, né? Então esse nosso projeto, Fábio, ele diz que, na verdade, hoje os donos de obras, né, e o que que acontece também? Muitas vezes ele coloca lá numa obra, aí daqui a pouco ele terminou aquela obra lá, sem a presença de um técnico, ele pega ele mesmo lá, os peões lá, eles desinstalam o alarme e acabam levando para outra obra, né? Então não é uma coisa, não é instalado com precisão, né? Então esse nosso projeto, ele diz hoje que as pessoas são obrigadas a instalar enfim, seguir as normas técnicas, né, do fabricante, que o que é para usar internamente tem que ser usado internamente, o que é para usar do lado de fora tem que usar do lado de fora. E o outro ponto é a identificação, digamos, fez o ruído, está prejudicando, o cidadão tem que saber como recorrer ao responsável pela obra. Eu lembro que o senhor bateu muito nessa questão. Esse é o segundo ponto, Fábio, onde que diz, então, que eu considero um ponto bem importante, né, do projeto, que diz, então, que todo dono de obra, ele fica obrigado, né, diante desse projeto, a colocar uma placa com letras visíveis, grandes e refletivas, né, Fábio? Porque à noite, para o pessoal poder enxergar, aonde que tenha nessa placa o número do telefone do responsável da obra, ou se ele não quer ser incomodado lá quando estiver na praia, então que ele coloque o número de uma empresa, que contrate uma empresa, né? E que tenha lá bem grande o número na frente, numa placa dessa obra com o número, porque que se acontecer de disparar, Fábio, o vizinho, né, que está sendo perturbado, ele vai poder ligar para aquele número, né, e chamar alguém para ir, e isso aí é bom também, até para o dono da obra, Fábio, eu entendo, porque assim, daqui a pouco vai que tem alguém tentando arrombar lá, fazer um roubo até, né? Daqui a pouco toca o alarme, o vizinho vai ter para quem ligar, né? E daqui a pouco não tem para quem ligar, não tem a quem avisar. Então daqui a pouco pode avisar, o cara também pode se deslocar e evitar até um roubo, um assalto, então também é bom para eles, né? Até porque o alerta sonoro ele só faz sentido se depois de escutado for tomada alguma providência, porque ele fazendo barulho por si só e nenhuma medida sendo tomada, não cumpre também com o seu objetivo. Né? Verdade, cara. Não adianta tocar o alarme, ter o alarme e não exatamente. Ter ninguém lá para ir coibir o roubo, né? Ou poder chamar a brigada. Essa medida já é lei, vereador. Muitas vezes nós falamos de projetos, mas eu fiz questão de abordar porque é uma lei recente. O senhor já tem visto isso na prática? As pessoas já lhe deram algum retorno nesse sentido, ainda que nós estejamos num espaço de poucas semanas, sim. Não muito mais do que um mês em vigor dessa lei. Sim, na verdade, Fábio, a gente conversou com algumas pessoas, conversei um pouco antes da sanção do prefeito, né? Tivemos aí a alegria também de um projeto apresentado por mim, né? Mas que foi aprovado por unanimidade dos vereadores, ainda dia 10 de fevereiro, se não me engano, né? E em março, então, o prefeito já nos chamou para fazer essa sanção, né? Valorizou o projeto, né? Porque um projeto simples, mas a gente acredita que pode beneficiar as pessoas, né? E então, Fábio, eu já recebi ligações de pessoas pedindo como é que fazia para denunciar, né? Porque já tinha casos acontecido, né? E se voltasse a acontecer, né? Eles queriam já fazer a denúncia para poder, então, tá aí esse projeto entrando até tivemos também na sanção também, até colocar aqui com o prefeito, o presidente da casa, o Flávio Cassina, né? O Felipe Gremelmar também, que é secretário de governo, e o Pedro Incerto, que é o líder do governo, também estiveram presentes, prestigiando também, né? E valorizando esse projeto. Hein? Um ponto interessante que eu até trouxe aqui, deixei para citar, diz respeito à multa, porque infelizmente no Brasil muitas vezes a educação por si só, quando se trata de lei, é preciso ter multa, porque se não tem multa, infelizmente não obedecem. O senhor coloca aqui que se for descumprida então essa lei de não só usar o alarme específico para a sua finalidade, ou seja, externo tem que ser o modelo externo,
é interna, modelo interno, mas sobretudo a identificação, caso faça barulho e o morador possa lá então olhar o contato e aí sim providenciar para que não fique perturbando o sossego das próprias imediações no decorrer da noite, principalmente quando dispara. Num primeiro momento, quem incorre nessa infração tem uma multa que chega a R$ 2.656. Persistindo a irregularidade, ou seja, o responsável pela obra é notificado, mas continua reincidindo nessa situação, a multa duplica e chega a R$ 5.312. Então, o valor não é desprezível, vereador. Verdade, Fábio. Ou cumpre da forma educativa, atendendo a lei, ou vai pagar multa. Na verdade, deixar bem claro, né, Fábio, que a nossa ideia aqui é contribuir para as melhorias da nossa cidade. Essa questão é uma questão que entra na questão da perturbação da poluição sonora até, né? Então, a nossa ideia não é criar custos para ninguém, mas infelizmente não adianta também, né, Fábio? Daqui a pouco aconteceu o problema, a pessoa liga, o cara não vem, como é que a gente vai fazer para penalizar? Infelizmente, então tem que ser com a multa, né? Então a gente cria aí a multa para quem não cumprir os requisitos, os itens do projeto aí, né? Que é de 100 VRMS, que em torno de, como tu bem colocou, é R$ 2.600 mais ou menos, né? E se acontecer 2 vezes, que é o pessoal... aconteceu, o pessoal liga lá e continua não dando atenção, aí acaba dobrando a multa. E a fiscalização fica a cargo da Secretaria do Urbanismo? Isso. A fiscalização fica por conta da Secretaria do Urbanismo. Vereador, mudando um pouco de assunto, nos últimos dias o senhor trouxe uma novidade para o seu mandato, que, aliás, de certo modo, copia, e o senhor mesmo admitiu que se baseou na ideia colocado em prática desde a legislatura anterior pelo vereador Arlindo Bandeira, do Partido Progressista, que o vereador Bandeira, antes de se tornar vereador, era motorista de ônibus. Então, ele reformou o ônibus que ele utilizava na época, ou adquiriu, e aí fez um gabinete móvel, percorrendo as cidades para tentar pegar demandas e resolver, potencializar um pouco do que vocês, como vereadores, já fazem ao longo do dia. E o senhor pegou uma caminhonete, adaptou, colocou fotos do senhor em plenário, caracterizou, enfim, como um gabinete a servir para o senhor percorrer com maior agilidade a cidade. E aí o senhor colocou em plenário que todos os dias o senhor atende demandas pontuais por meio dessa caminhonete, utilizando-a, e na sexta o senhor escolhe uma região específica da cidade e fica o dia inteiro com ela. Como é que tem sido a receptividade das pessoas nos bairros ao seu gabinete móvel, se podemos usar esse termo? Isso, na verdade é esse termo mesmo, Fábio, gabinete móvel, né? Na verdade, esse eu acredito assim que é uma ideia que vai caracterizar o meu mandato, Fábio, né? Que é um mandato desde o primeiro dia, como eu digo, de vereador nessa casa, né? A gente sente muito orgulho, né? E respeito ao cidadão caxiense por nos escolher ser o vereador da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, né? Então, uma cidade com PIB altíssimo aí, né? O segundo, né? E essa ideia, Fábio, o que acontecia? A gente estava muito nos bairros e muitas vezes tu estava lá no bairro e a pessoa não te via, porque tu vai visitar uma casa, daqui a pouco na outra rua a pessoa não te vê. E muitas vezes o pessoal reclama, mas o vereador não vem para o bairro, o vereador não está no bairro, só vem em época de política, né? Então eu comecei a pensar, né? Eu digo, como é que a gente vai fazer para dar essa transparência para o pessoal ver que realmente a gente está no bairro tentando fazer o melhor, né? Com o nosso mandato. E então veio a ideia aí do gabinete móvel, né? Eu comprei uma Master, né, que é uma van e um micro bus aí, e mandei personalizar todo ele, né? Personalizamos, botamos fotos nossas no plenário, fotos nossas visitando os secretários, enfim, fotos do nosso trabalho, né? Fotos nos bairros colocamos. E com essa caminhonete a gente percorre, Fábio, de segunda a quinta-feira, né? De acordo com a agenda, de acordo com o que o pessoal vai ligando para nós, né?
e solicitando para ver os problemas, então a gente vai percorrendo toda a cidade, né? A gente espera aí que a comunidade caxiense veja a caminhonete nos próximos dias aí do mandato, né? E toda sexta-feira, então, a gente fica num bairro específico. A ideia, Fábio, é ir passando em todos os bairros da cidade, né? Então, eu estaciono a caminhonete lá 8 horas da manhã, né? E fico até 6, 7 horas da tarde num bairro só. O que que eu faço? Eu vou, tipo, nos pontos mais aonde que eu sei que é mais movimentado, para a gente ter mais proximidade da comunidade, das pessoas, né? Tipo, eu fico lá na frente de uma pracinha, fico lá na frente do mercado, né? Então, esses pontos, fico 2 horas mas fico rodeando o bairro. A ideia é ficar o dia todo no bairro, na sexta-feira, né? E a gente também vai estender aí no sábado, porque o vereador acaba não parando, né, Fábio? Né? A gente vai estender também, não todos, a sexta é toda sexta-feira, né? Mas os sábados também a gente vai levar o gabinete móvel em alguns bairros aí, né? Então, a ideia desse projeto, Fábio, é aproximar cada vez mais das pessoas, escutar as pessoas, ver os problemas. Eu acho que o político aí tem que estar lá no bairro, né? E assim, ó, muitos vereadores até lutam mais por uma bandeira, que é cada um tem seu sistema, né? Mas eu vejo, Fábio, que à medida que assim, ó, eu fui um vereador que foi eleito com menos dinheiro, e saiu uma pesquisa até na época, foi em todo o estado do Rio Grande do Sul, vereador que se elegeu com menos dinheiro gasto, né? Então a responsabilidade, o compromisso é muito grande, né? Então acho que a gente tem que estar junto com a comunidade, é isso que eles querem, né? E tu tem que estar lá. Eu tenho esse hábito, sempre que alguém me liga para me passar uma demanda, eu digo, não, minha senhora, me desculpa, mas eu não recebo demanda por telefone, eu quero ir na sua casa ver a demanda, porque daí a gente consegue tirar uma foto para anexar o processo. Quando vai para a secretaria, já vai mais esmiuçada para o secretário, com a foto, com tudo, né? E eu acho, Fábio, que o vereador ele é muito limitado, tem muitas coisas que ele consegue fazer, tem muitas coisas que não, né? Mas nós não podemos fugir da comunidade, não podemos fugir do povo que nos confiou, né? E nós temos que estar lá, seja para ajudar ou para explicar o funcionamento. Tem algumas coisas que eles nos pedem que não estão ao nosso alcance, mas eu acho que a gente tem que levar essa politização para as pessoas, né? Eu acredito que até isso aí já deveria ser matéria de colégio, desde a primeira série, né? E eu acho que esse nosso contato com o povo só engrandece a política num momento tão difícil que a gente está passando aí, onde que o cenário da política está tão desgastado, né? Vereador, eu lembro que o senhor trouxe, voltando em plenário, a gente sempre tenta recuperar um pouco do que vocês discutem no plenário, nas sessões, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 45 minutos, sempre com transmissão ao vivo pelo nosso canal 16. Eu lembro que o senhor tratava de ter ido ao bairro Cruzeiro. Foi uma das primeiras regiões, a região do Cruzeiro, que o senhor elencou para, numa dessas sextas-feiras aí, ouvir a comunidade. E aproveitando toda essa movimentação a partir do chamado gabinete móvel que o senhor adotou, quais carências têm chegado com maior força? O que o senhor tem percebido assim com maiores dificuldades na vida comunitária, nos bairros de Caxias do Sul? Fábio, assim, ó, na verdade, eu fiz a edição do Gabinete Móvel nas sextas-feiras, faz 2 sextas só que eu estou visitando os bairros, né? A primeira eu coloquei no bairro Cruzeiro, né? Na região Cruzeiro, que é a região que esse vereador mora, que eu moro, né? Então a gente teve um apoio muito forte e me marcou muito a minha campanha, Fábio. Até o primeiro, onde é que eu fiz a estreia mesmo, foi na rua Luiz Miquelon, esquina com a BR-116, porque muitas vezes, Fábio, durante a campanha, né, a gente não tinha dinheiro para pagar alguém para panfletear. Eu mesmo fiz minha campanha e ano que vem quero fazer igual de novo, né? Então a gente esteve lá, eu parava na sinaleira, né, e batia vidro por vidro, né, e levava minha proposta para as pessoas, se paravam na sinaleira daquela rua, né, e pedia muito voto ali. Então me marcou isso, sabe? Então eu fiz questão de inaugurar o gabinete móvel nesse local, né? Já na parte da tarde a gente esteve na feira, né, e eu pude trazer muitas demandas, Fábio. Assim, ó, te digo assim, ó, que
desde que eu iniciei com o projeto, as demandas triplicaram, né? E o que o senhor mais verifica, assim, de carências? Eu vejo, assim, ó, que a comunidade, a questão da saúde é um problema que sempre tem, né? Mas por isso que é importante esse nosso contato, né? Com a comunidade para a gente dialogar, né? Tem tanta coisa, às vezes a comunidade não sabe. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que hoje Caxias é uma cidade que ela acaba absorvendo 40 e poucos municípios de fora na questão da saúde, né? Então acaba sobrecarregando um pouco. Então a gente tem que ter esse diálogo, né? Mas vem de todo tipo de demanda, a questão da segurança, Fábio. Eu tenho recebido muitas demandas, né? Mas o que está com bastante impacto mesmo, que a gente tem escutado muitas demandas, a maioria das demandas é na questão da infraestrutura, né? É muitas demandas, principalmente rede de esgoto, né? A gente tem sobrecarregado também o nosso secretário de obras, Ediló, com demandas, né, que a gente leva da comunidade, sendo que a gente é esse elo de ligação, né, entre a prefeitura, entre a secretaria e o povo, né? E assim, ó, eu acho que teria que ter investimentos nessa questão da infraestrutura, né? Contratar mais gente, né? Porque hoje a equipe que tem lá, eles não vencem, né? A gente vê lá fora a necessidade da comunidade, né? E do outro lado, a gente vai lá na secretaria, a gente vê também que eles estão sobrecarregados. Então, acho que nós, como vereadores, também, claro, a gente defende sempre a comunidade, as pessoas levam as demandas, cobram do secretário, mas eu acho que nós também temos que começar a bater nesse ponto de que seja investido mais em infraestrutura em nossa cidade. Caxias cresce demais, né? Em média são 13, 14 pessoas que entram por dia em nossa cidade, na média feita, né? Então, são loteamentos que se criam a cada momento e a estrutura continua a mesma de muitos anos, né? Acho que essa tecla tem que começar a ser repensada, né? Senão é muito problema, Fábio. Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo, e aí nós já abriríamos espaço para uma outra pauta, que é regulação fundiária, infraestrutura, que tem sido também temas muito debatidos no âmbito da Câmara nas últimas semanas, com audiências públicas, enfim. Fica um espaço para que o senhor toque num ponto que nós abordamos até aqui, já estamos um pouco além do nosso espaço para a equipe vacinal. Não, Fábio, até falando do gabinete móvel ali, né? Um fato que me aconteceu hoje pela manhã até, que eu achei muito bacana, né? Tá tendo uma aceitação muito grande da comunidade, né? Justamente pela questão da aproximação. Eu acho que hoje com o gabinete móvel eu consigo me aproximar muito mais da comunidade, né? Às vezes eu estou parado lá no bairro, às vezes eu passo no bairro, eles já fazem sinal, para aí, né? Depois que verem que o carro é adesivado, né? Sim. E hoje mesmo, eu sempre procuro retornar as ligações, se às vezes a gente, por exemplo, estou aqui contigo e não consegui atender algumas ligações, né? Mas a gente sempre procura retornar. E hoje pela manhã, ontem, tinha uma ligação de anteontem, né? Ontem tentei retornar, não atenderam. Digo, hoje eu vou ligar de novo para ver quem é que estava tentando falar, né, comigo. Aí liguei, me atende uma pessoa. Eu digo, eu estou retornando a ligação para ver se ela precisa de alguma coisa, né? Aí ela disse, não, é que eu passei na rua, eu vi o teu gabinete móvel, aí eu tinha o telefone bem exposto lá na caminhonete, eu anotei teu telefone, estava gravando no meu celular e dei um toque sem querer, mas na verdade eu só guardei para que se mais tarde eu vier a precisar de algum trabalho de vocês, aí eu possa te ligar. Né? Então, o que a gente tem é agradecer, Fábio, pelo espaço, né? Você que é um grande profissional aí. E agradecer sempre, Fábio, a toda a comunidade caxiense, né, que confiou em nós para ser vereador aí da cidade e dizer que a gente está tentando fazer o melhor, né? A cidade é muito grande, muitas vezes a gente é muita demanda, né? Mas que a gente está tentando fazer o melhor, trabalhando dia, muitas vezes noite, final de semana, e procurando atender a todos, né? Quero deixar o meu telefone, sempre deixo, né, para a comunidade, que é 91037673, e quando que precisarem da gente aí, que o que estiver ao nosso alcance, a gente vai
fazer de tudo para ajudar, né? Vereador, mais uma vez eu quero lhe cumprimentar pela seriedade com que o senhor tem conduzido o seu mandato e principalmente esse projeto que o senhor tem se caracterizado por isso. Olha bem a demanda da comunidade de forma muitas vezes singela, apresenta o seu projeto, mas encara com precisão o combate, por exemplo, a um problema que só quem sofre com alarmes disparando, às vezes não consegue dormir a madrugada inteira, uma obra com alarme disparando, sabe o que é poder entrar em contato, resolver e terminar com um barulho. Então, mais uma vez, parabéns ao senhor e lhe agradeço mais uma vez. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez, então, obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Agradecemos pela audiência, então, e continue acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.